Do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos chegando ao final da nossa apostila de número 3. Vamos entrar aí na aula de número 28. Lembrando que nessa apostila a gente começou aí falando sobre o mundo desenvolvido, né? A gente começou falando sobre os Estados Unidos da América e no segundo momento passamos a falar aí do continente europeu. Na parte de continente europeu, a gente já conversou sobre os aspectos físicos e naturais da Europa, a gente já conversou um pouquinho sobre aspectos populacionais, falamos bastante de imigração, falamos de aspectos econômicos, né, um pouquinho das principais economias do continente europeu. Citamos aí, no caso, a grande disparidade econômica e social que existe dentro do próprio continente, se a gente for comparar aí os países da Europa Oriental, os países do leste da Europa, com os países da Europa Central. E hoje, finalmente, nós chegamos aí, nós vamos começar a estudar esse grande projeto de integração econômica, política e social que já está em curso há um bom tempo dentro do continente europeu, que é a chamada União Europeia. Né? Então, no caso, vamos entrar, vai ser o tema da nossa aula de hoje. Antes de mais nada, pessoal, só relembrar aí alguns conceitos que na verdade a gente já estudou, né? Dentro do processo de globalização, aumenta aí o crescimento das relações econômicas, financeiras, tecnológicas, sociais, culturais entre os diferentes países do mundo. A gente observou que nesse processo de globalização, principalmente a partir da nova ordem mundial, né? A partir da, da queda da antiga ordem mundial, do mundo bipolar e com a ascensão da nova ordem mundial, a gente passa aí, evidentemente, a ter um incremento, né, das relações globalizadas, um aumento aí das relações, no caso, entre diferentes países. E a gente já viu que uma das formas, no caso aí, que esse aumento, essa grande integração econômica regional acaba ocorrendo é através, evidentemente, de blocos econômicos, né, que se formam em diferentes regiões do mundo, onde geralmente os países que fazem parte do mesmo bloco, eles acabam aderindo aí uh, uma determinada série, aí no caso de leis e regras do ponto de vista econômico e do ponto de vista social e até mesmo político, né, fazendo com que esses países, como uma forma dos países que fazem parte de um mesmo bloco, conseguirem crescer economicamente, socialmente e politicamente de uma maneira conjunta. Esse é típico do processo de globalização. Quais são os tipos de blocos econômicos regionais que nós temos no mundo? A gente já estudou isso. O mais simples de todos, a chamada zona de livre comércio, é aquela onde os países que fazem parte desse tipo de bloco simplesmente eles abolem, eles finalizam, no caso, a existência das chamadas tarifas alfandegárias, né, as tarifas de importação e exportação, para como uma forma, evidentemente, né, caçando essas tarifas, de aumentar aí o comércio de mercadorias e serviços entre os países. O segundo tipo de bloco econômico que nós temos no mundo é a chamada união aduaneira, né? O que acontece, por exemplo, com o Mercosul. O que é uma união aduaneira? É uma zona de livre comércio, portanto, uma zona onde se extinguiu as tarifas alfandegárias, ao mesmo tempo que, no caso, os países que fazem parte de uma mesma união aduaneira, eles adotam uma mesma tarifa externa comum, a chamada TEC, né, como uma forma de você encontrar um padrão para você taxar, no caso, mercadorias que vêm de países de fora do bloco. Por exemplo, a gente sabe que o Mercosul, como eu falei para vocês, é uma união aduaneira que reúne aí, né, o Brasil mais os três países platinos, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. O que significa falar que o Mercosul é uma união aduaneira? Vamos supor que um belo dia, né, como evidentemente acontece, existe alguma mercadoria dos Estados Unidos da América que vai entrar no Mercosul, nos países do Mercosul. O que é uma união aduaneira? Todos os países que fazem parte do Mercosul, todos os países que fazem parte do bloco, eles vão utilizar uma mesma tarifa, uma mesma alíquota, um mesmo valor de tarifa, no caso, para taxar essa mercadoria que está vindo de outro país. Isso é o que a gente chama de tarifa externa comum. Tá? A união aduaneira é o segundo tipo de bloco econômico que nós temos, né, em termos de evolução. O primeiro, zona de livre comércio, a gente pode lembrar do NAFTA, né, o acordo de livre comércio da América do Norte entre Estados Unidos, Canadá e México. Terceiro tipo, pessoal, terceiro ponto de evolução dos blocos econômicos regionais foi o chamado mercado comum, né, que envolve não só a circulação de produtos e capitais e serviços, né, e investimentos, mas também aí envolve a livre circulação de pessoas. Até que nós chegamos, evidentemente, no último tipo aí, no mais desenvolvido, vamos dizer assim, né,
tipo de bloco econômico regional, que é o que a gente chama de união política e monetária, que além de ser uma zona de livre comércio, além de ser uma união aduaneira e além de ser um mercado comum, você adota também uma unidade do ponto de vista político, a partir do momento que um parlamento é formado, um parlamento, no caso, comum aos países do bloco. E você também, além da união política, você tem a união monetária, ou seja, os países do bloco adotando uma mesma moeda para, evidentemente, facilitar mais ainda a troca de mercadorias e serviços entre os países. Então esses são os 4 tipos, pessoal, aí de blocos econômicos regionais, que evidentemente é uma das representações mais fiéis aí do processo de globalização ou da intensificação do processo de globalização a partir da nova ordem mundial, a partir dos anos 90 aí, né? A gente teve a evolução de tecnologias de transporte e comunicação, o mundo ficou menor, ficou mais próximo, os países cada vez mais se relacionando, e evidentemente que uma forma de você observar esse aumento, esse incremento das relações entre os países é justamente a formação desses blocos econômicos regionais, que é o que a gente vai estar falando hoje, que é a União Europeia, que é o principal bloco econômico que nós temos no mundo, que já é no caso aí do último tipo, né, do tipo mais desenvolvido, vamos dizer assim, mais evoluído de bloco econômico que nós temos, que é a União Política e Monetária. Aí para você está a bandeira da União Europeia, no caso, né? Vocês podem observar que ela é uma bandeira que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 estrelas, justamente representando os 12 países que fundaram a União Europeia com a assinatura do Tratado de Maastricht. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender aí por que existe esse grande projeto de integração econômica e política dentro do continente europeu. Primeiro de tudo, quais os fatores que levaram a uma união, né, a formação de um projeto aí de integração entre os países europeus? Por que que se viu a necessidade, no caso aí, né, de começar a se imaginar que seria interessante que os países europeus, né, se reunissem e estabelecessem acordos e protocolos entre si, né? De onde surgiu essa necessidade? Então, algumas questões, primeiro do ponto de vista histórico, né? A gente está pensando aí no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial durou, como vocês sabem, entre 1939 a 1945 e, evidentemente, o grande epicentro da guerra foi o continente europeu, né? É lógico que existia a frente do Pacífico, existia a frente do norte da África, mas evidentemente, né, que o grande epicentro da guerra foi o continente europeu. Pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, a partir de 1945, o que a gente observa? Os países europeus em crise, destruídos, com sérios problemas estruturais. Fora que, em 1945, inicia-se, como vocês muito bem sabem, a Guerra Fria, que é justamente aí o período da bipolaridade, né, da disputa hegemônica, aí, da disputa pela hegemonia do mundo entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Ou seja, pessoal, os países europeus destruídos no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, observando aí o crescimento de duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. Evidentemente que o que foi pensado? Pô, é necessário que nós europeus nos juntamos aí, a gente precisa se juntar, a gente precisa conversar entre a gente e estabelecer uma série de normas para que a gente consiga recuperar o continente europeu de uma maneira conjunta, né, reconstruir o continente europeu no pós-guerra e, ao mesmo tempo, fazer frente novamente às duas grandes superpotências que surgiram pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. Tá? Então, no caso aí, né, dois fatores que eu já citei: reconstrução do continente no pós-guerra, recolocação do continente como potência econômica mundial frente aos Estados Unidos e União Soviética. Além, evidentemente, né, de o continente europeu que já foi aí palco de muitos conflitos, muitas guerras e desentendimentos entre os países, entre os estados-nações, né? Então, evidentemente que para se evitar aí uma nova guerra e novos conflitos, né, a ideia de um projeto de integração entre os países europeus parece ser interessante justamente como uma forma de amenizar a rivalidade entre os países do continente. Então, pessoal, eu apresentei para vocês o porquê, né, o porquê que começou a se pensar num projeto de integração política, econômica e social dentro aí do continente europeu, né? Quais as necessidades que existiam no pós-guerra que fizeram os europeus a pensarem justamente se juntarem em um bloco econômico supranacional. Vamos pensar agora em termos de
primórdios, origem, evolução aí no caso, começando da origem da sementinha da União Europeia até os dias de hoje. Tá? Em 1948, pela primeira vez, é criado aí de fato um acordo entre três países que seria justamente a sementinha da União Europeia. Tá? Foi o chamado Benelux, que juntava três países que até hoje apresentam um grau de desenvolvimento social muito elevado, tá? A Bélgica, os Países Baixos, Netherlands, né, e Luxemburgo, formando aí o Benelux em 1948, início aí, vamos dizer assim, de acordos entre diferentes países do continente europeu. Em 1951, o Benelux, no caso, né, vai ganhar aí a adição de três outros estados. A República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, né, no caso, na época, a Alemanha capitalista, a Itália e a França. Para, no caso, aí, juntamente com esses três países, o Benelux ajudar a formar o que nós chamávamos na época, né, em 1951, quando surgiu, de Comunidade Europeia do Carvão e Aço, né, portanto, aí juntando países que evidentemente, né, tem no seu território essas matérias-primas, né, tem a matéria-prima que é o carvão, que ajuda evidentemente junto com o minério de ferro a fazer o aço, né, muito utilizado aí nas indústrias siderúrgicas, metalúrgicas e automobilísticas. Então a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço surge em 1941 com os 1951 com os três países do Benelux, mais a Alemanha Ocidental, né, a Alemanha capitalista, a Itália e a França. Em 1957, de fato aí é criado, né, a comunidade do carvão e do aço, a comunidade europeia do carvão e do aço, ela acaba se tornando, através da assinatura do Tratado de Roma, em 1957, no de fato naquilo que foi a primeira assinatura de um acordo tratando, evidentemente, da ideia de um bloco econômico dentro do continente. Que em 1957 foi justamente através do Tratado de Roma a assinatura do chamado Mercado Comum Europeu, ou Comunidade Econômica Europeia, mas geralmente a gente chama, né, nesse período de MCE, Mercado Comum Europeu. Foi criado aí de fato a ideia de um bloco econômico reunindo seis países que faziam parte da SECA. E justamente o que estava sendo aí imaginado para esse bloco econômico, né? De fato, a gente já imagina como um bloco mesmo, permitir a livre circulação de mercadorias, bens, serviços e mão de obra entre os países. Então, com a assinatura do Tratado de Roma em 1957, a criação do Mercado Comum Europeu, a gente de fato aí tem o início da União Europeia, tá? No momento aí que a gente afirma no caso que existia, né, uma união e um bloco que nós chamávamos de Europa dos Seis, justamente por conta dos seis países que faziam parte do mercado comum europeu, né? A Bélgica, os Países Baixos, né, Holanda e Luxemburgo, além da Alemanha, da Itália e da França. Em 1985, pessoal, é assinado aí dentro do mercado comum europeu, portanto, bastante tempo depois da fundação desse mercado, né? É assinado, no caso, um tratado que ele está sendo muito discutido nos dias de hoje, né, permitindo, além da livre circulação de mercadorias e bens e serviços, permitindo a livre circulação de pessoas, né, residentes entre os países do mercado comum europeu. Esse tratado, chamado de Tratado de Schengen, ele foi assinado justamente em 1985 e criou a ideia do cidadão europeu. O que é a ideia do cidadão europeu? Se você é nascido ou residente em um dos países que faz parte do bloco, significa que você tem o direito de circular entre os outros países que também fazem parte do mesmo bloco. Isso foi o que foi definido no Tratado de Schengen. A gente vai chegar mais para frente, eu vou explicar que isso hoje em dia, né, nos tempos atuais, vamos dizer assim, que está colocando muito em xeque a harmonia dentro da União Europeia, porque vários países estão se demonstrando contrários à existência desse tratado, né? Por conta, evidentemente, como a gente já citou, a gente já conversou em aulas passadas, ao aumento do número de imigrantes, no caso, que tentam buscar melhores condições de vida no continente europeu. Isso causa um certo processo de xenofobia por parte de alguns europeus, né? O aumento do ódio aí contra os os estrangeiros, né, os refugiados, no caso. E evidentemente por conta disso, o Tratado de Schengen, na cabeça aí dos mais conservadores dentro da União Europeia, ele acaba facilitando, no caso aí, que os países acabem recebendo os imigrantes indesejados, vamos dizer assim.
Tá? Por isso esse tratado ele está sendo alvo atualmente aí de muitas discordâncias dentro da União Europeia. Mas é um tratado importante, né, assinado em 1985, e de fato, 7 anos depois, em 1982, a gente tem o tratado que cria de fato a União Europeia, que transforma o mercado comum europeu em União Europeia. Tá? Primeiro que já era um período, no caso, onde não existiam mais 6, mas existiam sim 12 países membros no caso do bloco econômico. Quais eram os 12 países? Os 6 do mercado comum europeu, Benelux, a Alemanha, a Itália e a França, além do Reino Unido. O Reino Unido, como nós já estudamos na última aula, vocês bem se lembram, né? Essa união política aí, cuja rainha Elizabeth é a chefe de Estado, formada por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A Dinamarca, a República da Irlanda, que a gente já falou dela também, Portugal, Espanha e Grécia. Portanto, a União Europeia ela surge aí com 12 países através da assinatura do Tratado de Maastricht em 1992. Ele cria de fato a União Europeia. Criando a União Europeia, quais que são, vamos dizer assim, as evoluções que a gente tem entre o mercado comum europeu e a União Europeia? A gente sabe, pessoal, que no caso a integração entre os países que fazem parte da União Europeia não é só econômica, mas é também política. Existe atualmente um parlamento europeu que foi criado com o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht estabeleceu a formação de um parlamento europeu, que no caso é um parlamento que vai estipular regras e leis que vão ser seguidas por todos os países que fazem parte da União Europeia. Um parlamento comum entre os países do bloco. Além também de existir um banco central europeu, um banco central comum também aos países do bloco, evidentemente para regular aí a questão econômica. Tá? Então essa talvez aí foi a grande evolução do mercado comum europeu em relação à União Europeia quando ela foi assinada, né? O estabelecimento do Parlamento Europeu e do Banco Central. Além, pessoal, que a União Europeia ela também se criou como uma ideia, né, de, vamos dizer assim, padronizar e normatizar, de um modo geral, a maneira como os países europeus iriam se colocar frente a outras questões externas, portanto, a outras questões geopolíticas relacionadas a outros países, a outras regiões do mundo. A ideia da União Europeia é criar justamente um padrão, né, um discurso padrão, uma norma no padrão de discurso europeu em relação à política externa, em relação aí ao diálogo com os outros países do mundo. Por exemplo, como os países europeus vão se colocar diante de uma guerra que pode vir a acontecer no Oriente Médio? Estou dando um exemplo para vocês. A ideia da União Europeia é justamente, além de você criar a integração política, econômica, também você criar, no caso, aí a normatização, a padronização, vamos dizer assim, do discurso em relação aí a questões externas, né? A ideia, evidentemente, da criação da União Europeia, a principal delas, né, é justamente você estabelecer vários projetos de desenvolvimento econômico entre os países do bloco, como uma forma justamente aí de você uh, trazer o desenvolvimento econômico de uma maneira conjunta, né, ou seja, que os países cresçam juntos uns com os outros dentro desse bloco econômico. Tá? Por último, pessoal, dentro do Tratado de Maastricht, a gente tem que lembrar também que foi justamente, né, o início aí da ideia de você implementar uma moeda única, portanto aí uma unidade monetária entre os países do bloco. É o chamado euro que entrou em vigor em 1999. A gente vai resolver um exercício na apostila em que eu vou comentar para vocês, pessoal, que não são todos os países da União Europeia que adotam o euro, tá? Os países da União Europeia que adotam o euro, a gente chama no caso aí de zona do euro, os países da zona do euro. A gente vai ver que tem alguns países do bloco que fazem parte da União Europeia, só que não adotaram o euro, tá? A gente sempre precisa lembrar disso e eu vou explicar por que daqui a pouco. Pessoal, aqui, né, atualmente, o que a gente precisa lembrar? A União Europeia, né, que no caso foi oficializada lá em 1992 com 12 países, atualmente ela conta aí com 27 nações, tá? O que eu estou mostrando para vocês aqui? Aqui está o mapa do continente europeu, onde estão sendo mostradas todas as expansões que existiram relacionadas aí à União Europeia, certo? Tá? Relacionada aí à União Europeia, desde a criação do Mercado Comum Europeu com o Tratado de Roma em 1957 até 2007, quando a gente teve uma das últimas expansões aí de países
dentro da União Europeia, tá? Então, em 1957 aí a gente tinha a Europa dos Seis. Quem que era a Europa dos Seis? Os países do Benelux, né? A Bélgica, a Luxemburgo e a Holanda, mais a Alemanha Ocidental, a França e a Itália. Em 1973, a gente passa a ter aí a chamada Europa dos Nove, porque a gente passa a ter a adição de três países: a República da Irlanda, o Reino Unido, que é contado como um país só, e a Dinamarca. Em 1986, a gente passa a ter a presença aí dentro do mercado comum europeu dos dois países ibéricos, Portugal e Espanha, os países do sul da Europa. Em 1995, a gente tem uma expansão em direção, já como União Europeia mesmo, né, já que a União Europeia foi criada em 92, a gente tem uma expansão em relação a países aí do norte, países da Península Escandinava, a Finlândia e a Suécia, e também a Áustria no centro da Europa. Em 2004, talvez a gente tenha aí a expansão mais importante de todas, tá? Dentro do continente europeu, que foi dentro da União Europeia, que foi aquela que abarcou vários países do leste da Europa, vários países, portanto, que ficaram aí sob domínio do socialismo no século XX, né? E que após aí a queda, evidentemente, da União Soviética e da influência socialista aqui no leste europeu, esses países passaram a fazer a transição para o capitalismo. Até que em 2004, de fato, uma boa parte dos países do leste europeu entrou aí no caso para a União Europeia, tá? Pessoal, outra questão aqui, como eu já tinha falado, né? Aqui estão todos os países da União Europeia, os 27 na atualidade, tá? Lembrando que nós já conversamos que o Reino Unido saiu da União Europeia, certo? Através do Brexit, que começou lá em 2016, né? Ou seja, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte não fazem mais parte da União Europeia, tá? Aqui para vocês, né, em laranja, estão as 27 federações e os 27 países que fazem parte da União Europeia, e os que adotam o euro estão aí, né, justamente com o símbolo do euro marcado. Tá? Uma curiosidade: a Suíça, que está aqui para vocês aqui no centro, né, ela não faz parte da União Europeia, mas ela adota o euro. Tá? É só uma questão curiosa aí que a gente precisa destacar. Movimentos separatistas dentro da Europa, a gente já estudou alguns, né? A gente já estudou a questão aí, né? O movimento separatista do relacionado ao à Escócia em relação ao Reino Unido em relação à União Europeia. A gente tem aí justamente na Espanha, né? A gente destaca tanto a questão catalã como a questão basca. A gente já estudou um pouquinho tudo isso, né, pessoal? Nos principais movimentos separatistas que evidentemente colocam um pouco em xeque a União Europeia, né? Evidentemente que a União Europeia, por exemplo, né, a Espanha, que faz parte da União Europeia, a União Europeia, evidentemente, que apoia o governo espanhol na luta contra esses movimentos separatistas, né, para não permitir aí que, no caso espanhol, tanto aí o País Basco como a Catalunha se tornem regiões aí independentes, né. Pessoal, algumas questões mais atuais. Aqui está um resumo para vocês aí de toda a evolução da União Europeia até os dias de hoje, né? Principais questões, principais obstáculos que a gente precisa citar. Algumas aqui vocês já sabem: questão do desnível socioeconômico entre os países no interior da União Europeia, principalmente se a gente for considerar aí os países do leste da Europa que agora fazem parte aí no caso fazem parte aí do caso da União Europeia. Questões do sistema financeiro único e do ajuste fiscal. Pessoal, isso aqui é muito complicado pelo seguinte: o que acontece quando você coloca vários países, no caso, dentro de um mesmo bloco econômico, faz eles adotarem uma mesma moeda, tá? O que acaba acontecendo? Como eu já disse para vocês, existe um desnível socioeconômico muito grande entre alguns países da Europa aí. Existe uma parte mais desenvolvida, com a França, com a Alemanha, com o Reino Unido, com a Itália. Existe uma parte relativamente desenvolvida, só que um pouco menos, com os países ibéricos. E tem a parte do leste da Europa aí, que justamente a gente tem uma região com um nível socioeconômico muito mais baixo. O que a gente observa, pessoal? Quando países com desnível econômico tão grande entre si fazem parte de um mesmo bloco econômico, a gente passa a ter um problema que é o seguinte. Tá? Vamos supor, no caso, a França. A França é um país que tem uma atividade industrial considerável, tá? Em comparação com alguns outros países aí, com outros países da Europa, principalmente países do leste. O que acontece quando os países do leste da Europa e os países e a França, no caso, estão dentro de um mesmo bloco econômico? Evidentemente que a grande produção industrial francesa
ela vai ser consumida em larga escala pelos países do leste. Por quê? Porque esses países aqui têm uma industrialização muito fraca, têm uma planta industrial muito limitada. Consequentemente, né, como eles fazem parte de um mesmo bloco econômico, a gente vai ter uma enxurrada de produtos franceses invadindo os países do leste da Europa. Esses produtos franceses vão ser altamente consumidos nos países do leste da Europa. A economia francesa vai crescer, a indústria francesa vai crescer, tá? O comércio francês vai crescer, enquanto justamente a gente vai ver uma queda da atividade produtiva nos países do leste da Europa. Tá? Isso é um problema, pessoal, que acaba ocorrendo toda vez que você coloca países muito desnivelados dentro de um mesmo bloco econômico. Aqueles países mais pobres, com uma atividade industrial mais simples, uma economia mais simples, eles vão observar, no caso aí, né, eles vão receber uma enxurrada de mercadorias de países mais desenvolvidos do bloco e, consequentemente, esses países mais pobres, né, aí a economia desses países vai acabar encolhendo, gerando desemprego e gerando uma série de situações. Então, o que acontece, pessoal? Esse desnível socioeconômico entre os países da União Europeia, ele vem gerando muitas críticas, né? Principalmente naqueles países mais pobres, onde as taxas de desemprego são mais elevadas, onde a gente tem mais pessoas saindo desses países para buscar melhores condições de vida em outros. Né? O que começa a acontecer? As pessoas começam a duvidar, no caso aí, dessa questão desse projeto de integração econômica europeia, porque no caso começa a se acreditar que esse processo ele pode ser prejudicial para alguns países. Tá? Então isso é um obstáculo que a União Europeia hoje vem enfrentando muito na atualidade. Né? Existem aí alguns países que já há algum tempo passam por uma séria crise, países que fazem parte da zona do euro, né? Que são os chamados PIGs, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. A situação hoje continua muito séria, principalmente na Grécia, tá? Que no caso aí são países que sofreram bastante, evidentemente, com problema de desemprego dentro dos seus países por conta aí do desnível deles em relação a países mais desenvolvidos dentro aí da União Europeia, tá? E o que acontece com esses países? Eles foram, evidentemente, eles sofreram desemprego. Por conta do desemprego, o governo acabou aí tendo que né, fazer algumas políticas fiscais que geralmente não são muito, vamos dizer assim, populares, né? Como por exemplo aumentar impostos, diminuir investimentos em saúde e educação. Então esses países, os chamados PIGs, né, eles são países de certa forma onde você tem parte da população aí descontente com o projeto de integração da economia e da política da União Europeia, tá? Então no caso aí, né, no caso aí, a União Europeia vem sofrendo muitas crises relacionadas a desemprego, que vem gerando muita imigração, a imigração gera xenofobia, tá? Então tudo isso, vamos dizer assim, que são obstáculos na atualidade aí dentro do continente europeu, tá? Evidentemente que os movimentos separatistas, né, os movimentos nacionalistas de minorias dentro dos países também é um obstáculo para a União Europeia enfrentar na atualidade, além daquilo que eu já citei para vocês, né, da grande crítica que existe ao modelo de livre circulação de pessoas, né, assinado em 1985 com o Tratado de Schengen, visto aí que a xenofobia está crescendo, né, o ódio aí, né, contra os estrangeiros, contra os refugiados, principalmente está crescendo, evidentemente por conta da grande quantidade de refugiados e imigrantes que o continente europeu vem recebendo já há bastante tempo. Pessoal, das questões aí, as questões são bem simples, são bem tranquilas, tá? A primeira questão fala para a gente descrever mais ou menos aí o processo de evolução da União Europeia e os objetivos, tá? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que, evidentemente, os países não é qualquer país que entra na União Europeia. Tá? A União Europeia exige, faz uma série de exigências que sejam países aí, no caso, democráticos, países com liberdade de imprensa, com liberdade religiosa, países onde se observe, evidentemente, uma certa estabilidade econômica e social. Né? Ou seja, para você entrar na União Europeia, você precisa seguir uma série de regras, né? Você precisa preencher uma série de requisitos aí. A gente lembra, por exemplo, da Turquia. A Turquia é uma eterna candidata à União Europeia e nunca consegue entrar por causa de uma série de problemas, né? Inclusive problemas que o governo turco enfrenta aí, críticas que o governo turco enfrenta relacionadas a várias políticas
contrárias a algumas minorias que a gente tem na Turquia, principalmente os curdos, né, o maior povo sem pátria do mundo, que constantemente sofrem violações de direitos humanos do governo turco. Tá? A União Europeia tá de olho nisso, e uma das razões da Turquia não entrar na União Europeia é justamente aí esses desvios, né, da conduta de respeito aí, né, você não respeitar os direitos humanos, como acontece na Turquia em relação aos curdos. Pessoal, a questão número 2 aí, ela vai fazer a seguinte pergunta: cite dois países da União Europeia que não aderiram ao euro e o motivo dessa não adesão. Em seguida, explique o que é o Tratado de Schengen. Tá? Então vamos lá, pessoal. A gente aqui, primeiro de tudo, né? Dois países que não adotam o euro, pessoal, pelo motivo contrário do Reino Unido. Tá? O Reino Unido não adotava o euro, agora não vai adotar mesmo, evidentemente, porque o Reino Unido saiu da União Europeia. Né? Mas o Reino Unido, no caso, né, não se adotava o euro no Reino Unido, porque a libra esterlina, que é a moeda no caso deles, lá, é mais valorizada que a do euro. Eles, no caso, se sentiram ameaçados, né, o Reino Unido, que poderiam perder poderio econômico se adotassem o euro. Sendo assim, no tempo que o Reino Unido ficou dentro da União Europeia, a partir de 99 para frente, o Reino Unido não adotou o euro até os dias de hoje, no caso em que o Reino Unido está saindo da União Europeia. Eu vou citar dois outros países que não aderiram ao euro, mas pelo motivo contrário, pessoal. Tá? Uh, Motivos assim, vamos dizer assim, motivo diferente da Inglaterra, tá? Então, no caso, Dinamarca e Suécia, por exemplo, não aderiram ao euro, já que possuem moedas muito mais fortes, que também simbolizam a tradição e a história desses países, sem contar o fato de que ambos preferem conservar a autonomia de ter a própria moeda, para que a valorizem ou desvalorizem de acordo com as conveniências econômicas, tá? Então, no caso, são dois países que têm também uma moeda muito forte, não tão forte quanto a libra, tá? Porém, justamente aí preferiram não adotar o euro como uma questão de manter a tradição, uma tradição cultural dentro desses países, tá? Além deles poderem ter um pouco mais de autonomia econômica, ou seja, se valorizam ou desvalorizam a moeda em relação ao euro, tá? Ou seja, como uma forma, pessoal, de justamente, né, Dinamarca e Suécia, que são economias não tão fortes como de outros lugares da Europa, consigam justamente aí, né, equilibrarem um pouco mais essa questão de ficar recebendo muitas mercadorias de outros países, né? Isso justamente buscando isso, Dinamarca e Suécia nunca aderiram ao euro até o dia de hoje. Ele perguntou também na segunda parte o que é o Tratado de Schengen, né? É o tratado aí que consiste na livre circulação de pessoas. Beleza, pessoal. A questão número 3 aí ela fala sobre alguns movimentos separatistas da Europa, algo que nós já conversamos. Beleza, muito obrigado.